Bom dia, Agostinho. Tudo bem com você? Bom dia aos seus ouvintes também. Muito É um prazer obrigado. estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. O senhor tem em suas mãos uma pasta importantíssima, né? Importante demais. A gente sabe como é difícil administrar uma cidade tão grande quanto São Paulo, com problemas que vêm se arrastando de décadas, né? Alguns deles de décadas mesmo, e que a gente sabe que não são de fácil conclusão. Num mandato ou em dois mandatos é sempre um prazo muito curto para tomar atitudes e medidas que resolvam problemas que são muitas vezes estruturais mesmo. Até por isso, o senhor faz parte, o senhor é o responsável pela Secretaria de Infraestrutura. Mas eu estava citando agora pela manhã, e queria que o senhor visse as imagens, está completando um ano hoje, secretário, um problema que parece de fácil solução, parece tão fácil de resolver, que é a tal da viga de sacrifício na entrada do túnel Sebastião Camargo, que há um ano ela foi derrubada. Há um ano a gente está cobrando aqui. Eu passei hoje lá pela manhã. A gente pode até repetir as imagens para que o secretário. Ele conhece bem ali, sabe do que eu estou falando, mas para quem não viu ainda, vai ver no nosso canal no YouTube a viga de sacrifício, que é aquela viga que fica atravessada no alto do túnel, dos túneis aqui de São Paulo, enfim. E aí, como não colocaram a viga ainda há um ano, fica uma equipe da CET parada lá. Olha lá, aí é onde a entrada do túnel. A gente vai mostrar mais um detalhe ali, o local onde fica encaixada essa viga ali do lado do radar. E aí ficou, hoje pela manhã, por exemplo, tinha aí é que deveria ter a viga. Ali, no caso, são 3,5 metros para que o caminhão, que tenha mais do que isso, bata ali em cima e não estrague todo o túnel. Quando invadir ali dentro, como aconteceu no caso dessa viga que caiu há um ano. E aí, para além do problema da viga, secretário, tem essa equipe da CT. Hoje tinham 3 carros, com 3 funcionários parados o tempo todo, 24 horas por dia ali. Por que está tão difícil para colocar essa viga no lugar, hein, secretário? Veja, Agostinho, nós aqui na Secretaria, nós somos responsáveis pelas obras de infraestrutura, sem dúvida, mas essa zeladoria, né, a hora que a gente termina a obra, essa zeladoria passa a ser feita por outras secretarias. No caso das vigas, é uma discussão grande dentro da administração de qual a melhor solução para a gente evitar esse choque de veículos mais altos e que não respeitam a sinalização que está no local, para que não haja um impacto. Esse tipo de solução de viga de sacrifício tem sido uma discussão grande, como eu falei, dentro da gestão, porque você vê, o caminhão passou e derrubou a viga, você imagina se houvesse um carro ali passando do lado, a gente poderia ter um acidente mais grave. Então, vocês já devem ter observado ali na 23 de maio, na Radial Leste, pontes não mais com viga, mas com aquelas placas móveis que sinalizam para o motorista de que ele está com excesso de altura com relação à passagem de tubulação. Então, com relação a essa viga, eu vou até conversar com o secretário Ricardo Teixeira, né, por que ela não foi recolocada, mas eu acredito que provavelmente a CET está estudando uma solução alternativa a essa viga, porque ela causa algum risco, né, para outros usuários que possam estar no local. Desculpa, secretário, mas estudando há um ano, a gente sabe que há outras alternativas. Há essa que o senhor falou, que é a mais recente. As pessoas devem ter visto já. Parece um varal, digamos assim, mal comparando, Isso, exato. com algumas peças de metal. Que se o caminhão tiver uma altura maior do que o túnel, ele vai esbarrar naquilo. Ok, é uma alternativa. Aí cabe a prefeitura decidir qual é a melhor estratégia ou não. Mas ficar um ano sem a viga e sem mais nada e obrigar a CET a colocar pessoas paradas. Porque quanto custa você ter 3 carros da CET com 3 funcionários da CET o tempo todo, 24 horas por dia, secretário? Provavelmente, como eu te disse, a CET não está, né, dentro da hierarquia da nossa secretaria, e eu vou conversar com o secretário Ricardo para ver se é isso mesmo. Eu estou te falando aqui uma hipótese, né? Mas eu te garanto que essas 3 viaturas não estão lá por causa desse motivo. Provavelmente ali é um local Não, de não estão espera lá. para elas serem Não, estão lá sim. acionadas para outras situações. Não, nesse caso estão lá, eu passei agora de manhã, essa imagem é de agora de manhã, eu falei com ele, óbvio que eu não ia gravar com os Uhum. funcionários, eles permitiriam, porque seria, né, Sim, algo sim. que exporia de forma desnecessária. Mas eles estão lá por isso, estão lá por isso.
Tá, eu vou conversar e até faço questão que a nossa assessoria, depois mais tarde, entre em contato com vocês e complemente essa resposta. Tá perfeito. Secretário, só para a gente entender Tá bem, bom? então. Tá ótimo, a Pois gente não. vai aguardar, tomara, né? Porque não dá, se decide uma coisa ou outra, mas não dá para ficar um ano com isso parado. Até porque a gente conversou também com os funcionários, só para concluir por enquanto essa Uhum. história, eles dizem: olha, Claro. a gente está aqui, mas se um caminhão passar assim, sem muita atenção, né? Vier com vontade mesmo, ele entra mesmo. Ali não tem o carro da CET, funcionário que vai poder impedir que o caminhão, com a altura além da conta, entre mesmo, né? Então, seria bom que essa situação fosse resolvida, que parece uma coisa até mais simples, né? Pouco problemática para o tamanho da Prefeitura de São Paulo. Mas eu queria saber do senhor... Uhum. Não, mas só complementando, Diga. Augusto, só complementando esse assunto, né? Vocês, acho que todo mundo que passa em pontes, em viadutos, em túneis, vê que tem a sinalização de altura e essa sinalização é divulgada, né? Não é só estar no local, é divulgada para as transportadoras. Então, o que a gente sempre pede é que as rotas respeitem essas alturas, né? Que às vezes por inúmeros problemas, às vezes caminhões de fora sempre existe uma folga ali, às vezes 5, 6 centímetros, e o caminhão acaba arriscando essa passagem. E daí que a gente tem problema. A gente sempre insiste, né, que as transportadoras, que os caminhoneiros observem essas placas e não tentem, não arrisquem, né, ainda que se estiverem com uma altura um pouco acima, a atravessar, porque é onde onde acontece o problema. É isso. Aliás, secretário, como regra, o responsável pelo caminhão, enfim, que derrubou a viga, ele é cobrado, ele paga essa viga, esse estrago todo provocado, é assim que funciona ou nem sempre? Quando a gente consegue identificar, sim. A gente teve lá em março, abril, o caso da ponte da Casa Verde, onde o caminhão foi identificado, a empresa foi identificada e ela arcou totalmente com os custos de recuperação. Agora, a gente teve, por exemplo, há 2 semanas atrás, uma situação na freguesia do Ó, era um caminhão carregado com toras de madeira e esse não se conseguia identificar. E daí a gente não conseguiu ir atrás da empresa para cobrança. Mas é uma busca, sim, da prefeitura de identificar esses caminhões, de identificar os veículos que causaram esse problema e daí a cobrança é feita. Nós estamos conversando com o secretário municipal da Infraestrutura e de Obras, secretário Marcos Monteiro. Aliás, se você que está ouvindo a gente quiser entrar no WhatsApp, mandar mensagem, enfim, para indicar algum ponto crítico, seja lá de buraco, algum ponto que você acha que merece a atenção da Prefeitura de São Paulo, manda mensagem aqui para o 11 99904 8756. Secretário, o senhor falou agora há pouquinho sobre a ponte da Casa Verde, que foi, acho que o problema mais recente, né, envolvendo pontes, viadutos e tal. Mas isso tem virado um problemaço, né? Uma preocupação grande da Prefeitura de São Paulo nos últimos tempos. A gente tem notado problemas sérios. E tem notado nos últimos tempos, né, secretário? Porque faltou manutenção durante muito tempo, né? A coisa estoura em algum momento, mas ela vem de lá de trás. A falta de manutenção e de planejamento, em alguns casos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque eu sei que está sendo feito um trabalho grande de vistoria em pontes e viadutos, e me parece que inclusive já há um cronograma em 2022 para atender situações mais críticas, né, secretário? Então, Agostinho, eu acho que todos lembram daquele caso do viaduto T5, que é um viaduto ali da Marginal, em que houve aquele desnível, né? Abriu um desnível ali de 1,5 m, né? Um desnível entre as pistas, não sei se todos estão lembrados, ali na Marginal Pinheiros. E ali foi um caso emblemático para a cidade, a Marginal Pinheiros Parada causa um transtorno enorme, e, na verdade, as ações de engenharia vinham cobrando do poder público há algum tempo uma ação da cidade no sentido de manutenção. Então, ali foi um caso emblemático, eu entendo que a cidade, naquele momento, atuou muito bem, foi uma recuperação bastante rápida, foram coisa de 5 meses, uma intervenção bastante grande, mas a partir dali se elaborou um plano consistente de recuperação de pontes e viadutos. A partir dali,
nós estabelecemos um programa, né, na gestão do secretário anterior, já era a gestão do prefeito Bruno Covas, primeiro de vistorias dessas estruturas, vistorias visuais, para priorização dos casos mais críticos, depois a contratação de empresas especializadas em patologias que geraram relatórios que a gente chama de vistorias especiais, apontaram os problemas, e agora, desde 2021, com mais intensidade, 2022, nós já estamos com licitação de 9 lotes de ponte de viaduto para recuperação e reforma dessas estruturas de ponte e viaduto. Então, realmente é um trabalho intenso. Nós temos mais 6 lotes para abrir a licitação de recuperação de pontes e viadutos, e também estamos iniciando novos trabalhos de contratação de vistorias especiais nessas estruturas. Então, a ideia é justamente essa, a gente recuperar esse passivo que a gente tem com relação a essas estruturas, e que a gente vê o prejuízo que traz para a cidade quando a gente tem que interromper o tráfego numa delas. Não tem dúvida. Grosso modo, quais são os problemas principais que essas estruturas apresentam? Viadutos, pontes, enfim, túneis. Quais são os pontos mais sensíveis que a prefeitura tem notado? Tá. Então, até pelo que você falou, né, de 40, 50 anos sem nenhuma manutenção, existe um desgaste, uma deterioração da estrutura. O ar interagindo com a estrutura, começa a corrosão das armaduras e começa a aparecer essas armaduras enferrujadas, que é o que a gente vê, né, quando a gente passa, e isso muitas vezes acelerado por choques de veículo. Então esse é um grande problema, né, que é inerente aí ao desgaste. Outro ponto frágil dessas estruturas são as juntas delas, que quando a gente está passando por cima, a gente sente aquele soquinho no carro. A gente já viu, e vocês já fizeram várias reportagens de juntas muito abertas, e daí a gente tem que recuperar essas juntas para trazer a melhor forma de trabalho delas. Outra coisa são os apoios dessas pontes sobre os pilares, que o pessoal costuma chamar de travesseiro, né? Que são os nossos aparelhos de apoio, que têm que ser trocados ao longo do tempo. Então, esses são os principais pontos de recuperação. Basicamente, o que a gente faz isso, né? A gente classifica as estruturas numa manutenção periódica, que é tratamento dessas juntas, troca de aparelhos de apoio, recuperação estrutural, que é a recuperação dessas armaduras enferrujadas, desses pontos de corrosão. E um terceiro ponto, que daí é um trabalho maior, pontes muito antigas que, de repente, não estejam adequadas ao volume e ao tráfego, né, ao peso desses caminhões que passaram a rodar. Então, essas já exigem uma recuperação maior, um reforço estrutural, que é o que vai sair, né? Algumas estruturas a gente vai ter que fazer um reforço estrutural aí durante o ano que vem. Nessa inspeção que o senhor falou que é visual primeiro, depois uma investigação, uma inspeção mais minuciosa, inclusive com contratação de uma empresa específica e tal, dá para listar qual é a prioridade agora? Algum viaduto, alguma ponte que esteja merecendo maior atenção pelas condições inadequadas ou arriscadas que ele vive agora, secretário? Veja, Augustinho, não existe nenhuma, né, em risco, né, porque imediatamente quando a gente detecta uma situação de risco, a gente interrompe o tráfego, faz o que a gente tem que fazer, apesar dos prejuízos para a fluidez do tráfego, mas antes de tudo a segurança das pessoas. Então nós não temos nenhuma que a gente tenha problemas imediatos de estrutura. Agora, esses lotes que eu comentei com você que estão em licitação, a gente tem várias pontes, eu estou consultando aqui. Então, por exemplo, Ponte Transamérica, Viaduto Bandeirantes, Capitão Pacheco Chaves, Antônio Hábito. Então, lá no site da prefeitura, vocês vão ver 9 lotes, Viaduto Mofarrege, Beneficência Portuguesa, em geral são as estruturas mais antigas da cidade, em que a gente vai promover essa troca de juntas e essa recuperação estrutural. Aliás, queria agradecer ao secretário, porque mas nenhuma delas com grande risco.
Isso é importante demais, isso é super importante, porque quando começaram a surgir os primeiros casos de viadutos que foram interditados, enfim, com a consequência que o senhor falou, né? Porque interditar por um tempo indeterminado um viaduto, por exemplo, uma ponte na marginal, isso causa um estrago monstruoso mesmo, monstruoso. E coloca em dúvida, a gente fica com medo daquilo desabar em algum momento. E já aconteceu, inclusive, de parte de viaduto cair, virar o chão mesmo, porque é assim que acontece em função da negligência, da falta de investimento, tudo que a gente já falou ao longo de décadas. Então é importante que o senhor diga que nesse momento, pelo menos pela vistoria feita pela prefeitura, não há nenhuma dessas estruturas correndo risco iminente de provocar algum incidente. Isso é importante demais. Só queria dizer que a gente entrou em contato com o secretário para falar sobre chuva e tal, mas como o assunto um puxa o outro, né, secretário? O senhor trata de uma pasta que é ampla e que tem várias frentes, então a gente se permitiu falar também sobre túnel, falar sobre viaduto também. Só mais uma coisa nesse aspecto, secretário. Essa obra, essa sequência de obras, algumas já contratadas para manutenção de viadutos e pontes, isso implica, imagino, num plano a longo prazo, que não termina numa gestão, né, secretário? O que você falou, na verdade, a ideia, esse plano de vistorias que a gente tem, ele se repete ao longo do tempo. Na verdade, ele não termina nunca. Essas pontes que a gente está recuperando agora, elas vão continuar para frente a ser vistoriadas para que a gente... Essa questão de recuperação de estrutura é um pouco assim, né? Isso vale para qualquer estrutura. Quanto mais tempo você demora para recuperar, a recuperação fica mais difícil, fica mais cara, fica mais penosa, porque daí você tem que interromper. Então, a ideia é que, a partir de agora, a gente fazendo essa recuperação, né, colocando as coisas em dia, através dessas primeiras recuperações, a gente tenha vistorias periódicas e, ao se detectar problemas, a gente já faça essa manutenção, que vai ser uma manutenção mais leve, menos custosa para a cidade. Mas é um plano que se repete ad eterno aí, para frente, né? Ele não deve parar nunca. É isso, quem tem casa sabe como é que é, né? Quem mora em apartamento às vezes não nota muito, porque aí vai o síndico e tal, você nota no final do mês para pagar, né? Mas quem tem casa, como é o meu caso, é assim, você conserta o telhado, aí começa a vazar na sala, aí começa no seu portão que não fecha mais, não termina nunca, né? É para sempre mesmo. Secretário Municipal da Infraestrutura e Obras, Marcos Monteiro. Iniciando agora com o nosso assunto prioritário, estamos no período de chuvas ainda, e a cidade de São Paulo, nessas horas, mostra algumas das suas fragilidades, né? De alagamentos, enfim. A gente teve, falando de piscinão, que é uma alternativa que vem se mostrando eficiente já há algum tempo. Se eu não estou enganado, o último piscinão que foi entregue foi o da Paciência, na Zona Norte, acho que foi no final do ano passado, em dezembro. Mas me parece que há outros que estão aí na sequência para serem finalizados. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre esse trabalho de piscinões, de entrega de piscinões, e quando é que a gente vai ter, de fato, uma cidade que seja um pouco mais resistente ao período de chuva, secretário? Então, Agostinho, acho que talvez a palavra, né, a gente usa também resiliente, né? A ideia é justamente essa, a gente ir aumentando a resistência ou a resiliência da cidade a esses alagamentos. Então, a gestão, né, Bruno Covas, Ricardo Nunes, eles têm enfatizado muito essa necessidade. A cobrança é muito grande do prefeito Ricardo Nunes em cima da secretaria e existe uma meta dentro do plano de metas da cidade de 14 novos reservatórios durante essa gestão que vai até 2024. Na verdade, a gente está trabalhando com 27 novos reservatórios, né, para a gente ter a certeza absoluta que a gente entregue os 14 e que a gente deixe obras e deixe projetos para as gestões posteriores. A questão dos reservatórios, como você falou, eles são eficientes, às vezes existe muito questionamento com relação a soluções alternativas, e a gente trabalha aqui na secretaria com todas as soluções, mas realmente a solução mais rápida, mais eficiente, em que você consegue armazenar um maior volume de água num espaço de tempo mais curto, é o reservatório.
Mas, além disso, as nossas soluções de drenagem incorporam jardins de chuva. A Secretaria de Subprefeituras tem feito um trabalho muito grande de implantação de jardins de chuva, jardins de infiltração, então a gente trabalha com soluções complementares. Como você falou, na verdade, o reservatório Paciência, lá no final do ano passado, ele já estava com o volume de reservação formado, mas não entregue. Agora as obras estão entregues, elas foram entregues no mês de dezembro, no início de dezembro, e depois dali, se vocês forem consultarem o CGE, vocês vão ver que ali para a região já foram emitidos eminências de transbordamento, mas não transbordou nunca, porque chegou num determinado nível, o reservatório começou a coletar essa água e não houve alagamento ali na região. Então, isso mostra a eficiência do reservatório. Quer dizer, essas situações de alagamento ali, de população, de água entrando dentro de casa, foram evitadas já em função desse reservatório. Então, as nossas prioridades número 1, né, é não deixar entrar água na casa das pessoas. As pessoas não terem essa perda de qualidade de vida e perda financeira, né, com imobiliário, com eletrodomésticos, por água dentro da casa dela. Então, essa é uma grande luta e são as nossas prioridades. Atuar nessas áreas periféricas em que você tem alagamento, para evitar o alagamento da casa das pessoas. No segundo ponto, é priorizar ainda mais aquelas áreas em que ficavam 2, 3 dias alagadas. Então, hoje, né, durante dezembro, a gente não teve nenhuma situação de áreas que ficaram um grande tempo alagadas. Então, é a resiliência que você colocou, a resistência da cidade, que vem melhorando ao longo do tempo. Né? A gente não pode afirmar, porque a chuva é um fenômeno natural e depende da concentração da área que ela cai, o tempo que ela cai. Então, tem inúmeros fatores que influenciam. E daí, a terceira preocupação são os pontos de alagamento de veículos, tal, em que daí a gente atua de forma mais localizada. A gente tem que fazer a lição de casa, né, quando vocês consultam a nós, e a gente obteve um dado lá do CGE, não sei se todos têm informação, o CGE, que a Bandeirantes usa bastante o serviço do CGE, o CGE ele está embaixo da nossa secretaria. Então, a gente tem um contato bastante próximo ao CGE. E só para vocês terem ideia, comparando 2019, 20 e 21, no mês de novembro, em 2019, nós tivemos 99 alagamentos, em 2020, 62, e nesse ano, 24 alagamentos. Então, a gente teve uma redução substancial de alagamentos na cidade. Em dezembro, 137 em 2019, 133 em 2020 e 47 em 2021, para um volume de chuva bastante semelhante nesses anos. Então, é aquela busca que a gente está e que você colocou, né? De aumentar a resistência da cidade, a resiliência da cidade às chuvas. Secretário, só para entender, quando o CGE alerta para chuva forte no final da tarde, numa área X, o que acontece a partir daí? Quando o CGE identifica, vai cair um pé d'água daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, a chance é de atingir a Zona Norte, a Zona Leste. O que acontece a partir daí? Então, esse é um sistema integrado da Prefeitura, Agostinho, que na verdade não começou agora, ele começou lá no meio do ano, no mês de julho, agosto. Ele é coordenado pela Seclima, Secretaria do Clima, que é uma secretaria nova implantada pelo prefeito do Ricardo Nunes, é o secretário Pinheiro Pedro, que coordenou as ações das diversas secretarias. Então, nós, da Secretaria de Obras, atuando em algumas obras de contenção de margens de córrego, a Secretaria de Subprefeituras fazendo limpeza de galerias e de córregos, então o trabalho foi todo preventivo. Esse programa chama PPCV, que é Plano Preventivo de Chuvas de Verão. E desemboca agora, dentro da tua pergunta, que é o que acontece quando o CGE emite um alerta. Quer dizer, o trabalho preventivo foi feito, e daí, quando se emite o alerta, agora, viaturas da Defesa Civil, do CET, são deslocadas para essas regiões, para que, eventualmente, aquela região que receba a chuva esteja sujeita ao alagamento, se for o caso, que o tráfego seja interrompido e as pessoas não sejam surpreendidas
por um alagamento e tem os seus carros, né, envolvidos em alagamento. E daí, se eventualmente alguma questão de deslizamento de encosta, a Defesa Civil atuando imediatamente nessas regiões. Então, existe esse alerta, aciona as equipes da Prefeitura para fazer um trabalho preventivo nessas regiões. Nós estamos conversando com o secretário municipal de Infraestrutura e de Obras também, secretário Marcos Monteiro. Secretário, o senhor falou que até o final desse governo estão previstos 14 piscinões, é isso? Dentro do plano de metas da Prefeitura, são 14 novos piscinões. Eram 19 no início, não é? A promessa inicial mesmo, eram de 19 piscinões, não era, secretário? Eu não sei te dizer, Agostinho, se eventualmente na campanha se falou alguma coisa, mas pelo menos em janeiro foi quando eu cheguei, o plano já previa esses 14. Como eu falei, a gente está trabalhando com 27, né? E hoje a gente tem na Prefeitura uma situação que permite, né, nós até ampliarmos esse número. Essa é a grande busca nossa, né, de que a gente possa atuar da forma mais rápida possível para aumentar a resiliência da cidade. Sim, porque é lógico, como o piscinão virou sinônimo de não alagamento, ou de quase não alagamento, eu falo isso porque a gente tem alguns problemas sérios. Eu moro no ABC, na divisa com São Paulo. São Caetano no limite com Ipiranga ali, né? Ali acabou um, começou o outro. E ali, na Delamar, você deve conhecer, ali já é São Paulo, alaga quando o tempo fechou, tem nuvem escura ali, já alagou. E tem piscinão ali na entrada. Então, às vezes, diminuiu, mas não resolveu o problema. Então, é muito ruim, né, secretário, quando a prefeitura promete um piscinão e dá os nomes, vou construir um piscinão ali, outro acolá, e depois, por algum problema financeiro ou mudança de estratégia, simplesmente, nesse caso aqui, foram 5 piscinões que estavam prometidos que aparentemente não vão sair do papel, né? Ali da região específica do ABC, na semana retrasada ou da passada, foi antes na semana do Ano Novo, nós estivemos junto com o prefeito do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o prefeito de São Caetano, de São Bernardo, e com o vice-governador Rodrigo Garcia, inaugurando ou lançando as obras do reservatório Jacupeval, que vai ser o maior reservatório do estado e que vai resolver, né, essa situação dos alagamentos ali na região do ABC. É um terreno que está em São Paulo, mas que vai ser feito um reservatório para resolver essa situação de alagamentos no ABC. Desses 5 que você falou que não saiu, mas eu vou falar para você os que estão em planejamento. Né? Nós temos reservatórios ali na região do Córrego dos Avovus, do Morro do S, de Perus, Córrego do Cordeiro, Reservatório do Machados, que a gente deve inaugurar brevemente, que é ali na Aricanduva, no Córrego Tremembé, no Antonico, ali na Giovanni Grom, que é ali no Morumbi. A gente teve um alagamento ali no Morumbi outro dia. O Jacupeval, daí não é o mesmo do Estado, é ali na Zona Leste, sob responsabilidade da Prefeitura, e na Moca. Então, são várias das regiões atendidas por esses reservatórios que estão ou em final de projeto, ou já iniciando a execução, ou sendo executados. Nós estamos conversando com o secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Marcos Monteiro. Aliás, sobre esses problemas que atingem a região metropolitana, São Paulo e o ABC como um todo, às vezes não é muito fácil a solução, né, secretário? Porque depende de um ok de todas as administrações, né? É um trabalho que não pode ser feito só pela Prefeitura de São Paulo, só pela Prefeitura de São Caetano. Tem que haver, como parece que houve nesse caso aí desse novo piscinão, essa cooperação, colaboração de todos os prefeitos, né, secretário? Uma coisa que eu tenho falado, Agostinho, eu não era da gestão pública, né? Eu cheguei na gestão pública no começo do ano passado, com a gestão Bruno Covas, com a gestão do prefeito Ricardo Nunes, e a minha visão de quem estava de fora e de quem chegou agora na gestão é que eu acho que
a gestão pública está aprendendo a trabalhar de forma mais consistente, de forma mais técnica, de forma mais integrada. Então, esse que você falou do reservatório ali Jacupeval foi um exemplo disso. Era um projeto que estava há alguns anos no papel, porque o melhor terreno estava em São Paulo, mas resolvia a situação dos municípios do entorno, e daí o governo do estado pegou, uniu esses entes, e daí cada um, né, abriu mão um pouquinho das suas, dos seus anseios, né, e acabaram construindo esse projeto conjunto, como eu falei, que está no terreno de São Paulo, mas que vai atender aí a região do ABC. Secretário Marcos Monteiro, desapropriações também estão no seu guarda-chuva, digamos assim. E eu tava procurando aqui, porque eu já não lembrava mais, daquele acordo que foi feito entre a Prefeitura de São Paulo e o Ministério Público para a construção de CELs, creches e escolas de educação infantil, utilizando o dinheiro que foi repatriado daquelas contas no estrangeiro do ex-prefeito Paulo Maluf. Acho que foram mais de 22 milhões de reais, se não estou enganado, que foram repatriados, e a partir desse acordo da Prefeitura com o Ministério Público se definiu que seria revertido parte desse dinheiro para a construção de creches, CELs e escolas e tudo mais. Como é que está essa história toda? Porque eu sei que a coisa não tinha saído do papel ainda, até onde eu sei. Já há um ano foi liberado esse dinheiro e parece que havia alguma pendência, até envolvendo a pandemia também, mas envolvendo também as áreas que seriam desapropriadas para a construção dessas unidades educacionais, secretário. Augustinho, eu não vou saber te dizer mais detalhadamente se exatamente esse dinheiro dessa repatriação, como que está a situação dele, né? Mas o que eu posso te dizer é que nós hoje temos um grande programa de apoio com a Secretaria de Construção de Unidades Escolares e de manutenção de unidades escolares com a Secretaria de Educação. Nós demos início, né, ou retomamos obras de construção de 15 novas escolas, já fizemos um contrato com a Secretaria de Educação, um convênio para a construção de outras 22 escolas durante esse ano e a manutenção de 740 escolas da rede pública municipal. Então, é um grande programa, cerca de R$ 1 bilhão envolvidos nesse programa de manutenção e de construção de novas escolas. E esse programa, como a gente tem conversado com o secretário Fernando Padula, também vai ser contínuo. Algo similar ao de pontes e viadutos, em que nós temos que vistoriar essas unidades de educação a cada período e promover, né, as reformas e as manutenções necessárias. Mas é um programa que está em andamento, já está contratado pela Secretaria de Educação e que nós já estamos dando início à execução dessas reformas e dessas construções. Secretário Marcos Monteiro, secretário da Infraestrutura e de Obras aqui da Prefeitura de São Paulo, só para a gente terminar, até porque temos um convidado já, o secretário da Saúde, Jean Gorenstein, já está aqui com a gente no estúdio para falar de outro assunto muito importante, saúde, né, pública, vacinação de crianças, tudo mais, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor, secretário, sobre pavimentação. Bom, eu chamei os ouvintes aqui, o senhor imagina que chegou um monte de mensagem aqui, acho que a maioria esmagadora falando de buracos na cidade de São Paulo. Até temos uma imagem aqui, eu fiz uma imagem de um buracaço na descida da Sena Madureira, e aí nós criamos uma modalidade agora, quando a gente não consegue consertar o problema, a gente coloca um cone. É isso aí você se vira para driblar o cone, né? Você não tapa o buraco e coloca um cone, como colocou cones humanos ali da CET na entrada do túnel Sebastião Camargo. A gente vai mostrar aqui, ó, é um tremendo de um buracaço, e dá para notar ali que o asfalto é novo, ou seja, ele foi recapeado e já afundou de novo. Eu sei que isso tem um trabalho conjunto das subprefeituras também, mas a parte de recapeamento de vias está na sua pasta também, né, secretário? O que pode falar sobre isso? Porque buraco é um negócio maluco. Por mais que se tape buraco, eles aparecem e surgem da noite para o dia, né, secretário? Sim, principalmente período de chuva, e vou brincar um pouquinho aqui, mas falar, graças a Deus, essa parte de recapeamento e tapa-buraco não está na nossa
sob o nosso âmbito e está realmente na zeladoria, está na pasta de subprefeituras. Então, com as chuvas, esse problema se potencializa e é um problema, como você falou, né, de diário de aparecimento de novos buracos. Mas o secretário Modonese, lá na subprefeitura, ele tem um monitoramento muito eficiente dos buracos da cidade. O problema da gestão pública, às vezes, são os tempos de contratação, mas nós temos um instrumento que se chama ATA, em que é como se a gente fizesse uma pré-contratação dos serviços e, à medida que os problemas vão aparecendo, você tem como acionar de maneira mais rápida a recuperação. Na questão dos tapas-buracos, houve uma interrupção, aí, um tempo de interrupção dessa ata, mas agora a Secretaria de Subprefeituras está retomando, está finalizando a licitação e, com isso, a gente deve recuperar, a Secretaria de Subprefeituras deve recuperar esse passivo de buracos da cidade. O que eles têm também muito problema são com obras, né, em geral da Sabesp, esse tipo de que você mostrou, que é um buraco maior, em geral é por vazamento ou de esgoto ou de água. E daí há um trabalho conjunto com a Sabesp para a recuperação desses buracos maiores. Bom, não é da sua pasta, então eu já peço ao senhor, se puder, né, dá uma ligada pro seu colega da área aí para tentar ver, porque ali o buraco tá feio mesmo. Aliás, está valendo aqui, a prefeitura recebe 15 reclamações de buracos por hora. 15 por hora, não é pouca coisa, e houve um aumento no final do ano passado de quase 90% de reclamações de buracos, talvez em função da chuva também, a pandemia também atrapalhou, enfim, vamos torcer para que o trabalho a partir de agora pegue no breu. Secretário Marcos Monteiro, secretário de Infraestrutura e Obras da Prefeitura, foi um prazer tê-la aqui conosco, muito obrigado pela atenção conosco aqui e um bom ano para todos nós. Igualmente, Agostinho, eu agradeço o convite, estamos sempre à disposição para participar do programa de vocês. Um abraço a todos vocês do estúdio, a todo mundo que está ouvindo, e a Secretaria está à disposição para atender as necessidades da cidade. Um abraço também ao secretário Jean, que está aí com vocês no estúdio. Bom dia. Tá mandando um abraço aqui também, mantendo aquela distância, né? Mas mandou um abraço fraternal para o senhor também, tá bom, secretário? Obrigado. Ótimo, agradeço, bom dia. Valeu. E já vamos colocar no ar as reclamações.